Ok, bom dia. Estamos lendo o livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Estamos na fase dos 42 aos 63 anos, né? Lemos uma biografia de alguém que eu e a Adriana conhecemos, que gentilmente trouxe aqui um depoimento, né? De um tempo atrás, né? Na época que ele estava próximo dos 49 anos, 50 anos. E vamos iniciar com um poema. Você tem um, eu tenho um. Pode ser? Pode falar. Então, tá bom. Vamos lá com um poema. Que a sabedoria brilhe através de mim. Que o amor brilhe dentro de mim. Que a força me penetre, que em mim possa surgir um ajudante da humanidade, um servo das coisas sagradas, altruísta e verdadeiro. Rudolf Steiner. Arrasou. Hoje você arrasou com esse verso. Foi bom, foi bem inspirador pela manhã. Então, estamos na página 137 do livro. Posso ler de novo? Sim, vamos lá. Que a sabedoria brilhe através de mim, que o amor brilhe dentro de mim, que a força me penetre, que em mim possa surgir um ajudante da humanidade, um servo das coisas sagradas, altruísta e verdadeiro. Rudolf Steiner. Um desejo. Iniciamos com um desejo do fundo da alma. Então, pela versão 7, né? Edição 7ª, nós estamos na página 137, mas Portugal chegando, olha aí. E lemos a biografia de uma pessoa, né? E a doutora Gudrun traz uma complementação dessa biografia até 2010, né? Então, o que acontece com essa pessoa? Podemos ler? Posso começar, Adriana? Depois você complementa. Continuação biográfica até 2010. Aos 52 anos, saiu da empresa. Aos 53 anos de idade, assumiu a direção da Artemisia. Artemisia era o Centro de Desenvolvimento em Parelheiros, São Paulo, onde aconteciam os trabalhos biográficos e outras atividades antroposóficas, cursos antroposóficos, né? E essa pessoa administrou por um tempo a Artemisia, né? Sendo que na mesma época, até os 56, 57 anos, cumpriu a formação para consultores e o curso de aprofundamento espiritual dos mesmos, ministrado pela Digo. Pouco após o terceiro nódulo lunar, percorreu o caminho de Santiago de Compostela, entrando em pleno equilíbrio consigo mesmo. Certo dia, chegou a andar 38 quilômetros, quando o joelho arriou e ele foi obrigado a interromper a caminhada por 2 dias. Estava só consigo mesmo e sentia-se muito bem. A mesma sensação teve quando foi internado no hospital, alguns anos mais tarde. Permaneceu na Artemisia por 3 ou 4 anos, sentindo-se muito realizado. Circunstâncias externas ligadas a ameaças de morte fizeram-no sair da Artemisia. Seu grande erro foi voltar para Olambra, onde passou novamente a ser visto como o produtor de plantas. Lá foi atrás de um empreendimento imobiliário ligado a uma terra que possuía, mas, apesar de muito trabalho investido, não deu em nada. Aos 59 anos, recebeu uma oferta da empresa O Boticário para assumir a tarefa de busca de recursos financeiros no exterior. Mas desistiu do projeto, porque uma hérnia de disco prendeu ao leito por alguns meses.
Ainda na Artemisa, iniciou o projeto de uma ONG das costureiras de Parelheiros e o projeto Oásis da Mata Atlântica, grandioso, mas sem resultado. Uma tentativa... Opa! Vou colocar mudo quem estava falando, acho que era a Renata. Na tentativa de ir para a Amazônia e juntar biografias de pessoas simples, tampouco obteve êxito. O casal comprou uma pequena casa de praia em Florianópolis e lá foi fazer o curso de dramaterapia para autodesenvolvimento e também o curso de observação guetianística. Para ele, a formação biográfica foi fundamental, ele abriu a dimensão espiritual da vida e de toda a evolução da humanidade. Entre os 60 e 61 anos, ele passou por uma cirurgia de emergência por fechamento da uretra devido a uma hipertrofia da próstata. Aos 63 anos, teve um carcinoma no intestino, cujo sangramento o tomou de surpresa numa excursão durante o curso de dramaterapia. Foi quando foi internado num hospital em Florianópolis e deitado numa das macas do corredor por falta de lugar. Sentiu bastante humildade para uma profunda gratidão e sem julgamentos. Estava entre muita gente, mas sozinho consigo mesmo. Era como uma euforia, um estado de graça, tudo especial. Após alguns meses, foi consolidar sua cura numa clínica antroposófica em Ascona. Sua mulher ficou próximo e eles curtiram a maravilhosa vista do Lago Maggiore. Lá na clínica, tomaram a decisão no sentido de, ao voltar para o Brasil, planejar uma viagem mais longa à Europa. No esquema ao lado, que é da página seguinte, né, com o espelhamento em torno dos 31 anos e meio, colocamos fatos e acontecimentos nas extremidades e sentimentos e doenças em itálico no meio. Note-se que nessa biografia é possível observar nitidamente, a partir dos 41 anos, a procura de novos valores e, ao mesmo tempo, a busca cada vez maior pela liberdade. No caso, o processo acontece de dentro para fora, a busca de uma liberdade interior que, quando conquistada, resulta na busca de liberdade externa. Em muitas biografias, o processo ocorre de modo inverso. É mais fácil conquistar uma liberdade externa para depois conquistar a interior. Ou, em alguns casos, mantém-se apenas a liberdade externa e a ilusão de ter conquistado a liberdade interna. Aos 14 anos, ele abandonou os estudos. Aos 49 anos, sente a forte vontade de retomá-los. De volta a estudar. Dá início a um novo processo de aprendizado, que se intensifica nos últimos 3 anos. Nota-se que aos 14 anos se espelham exatamente aos 49 anos de idade. Aí, confessando a vocês, esse casal esteve em minha casa no final de semana e foi muito gratificante reencontrá-los, né? Eles estão super bem e continuam nesse seu processo. Estão no Brasil, estão em Lambra, mas com um outro olhar, né? Para o local e para as atividades. Bem interessante. Essa coincidência, né? Antes de ler o verso, na página seguinte tem um exemplo de como a gente pode colocar uma observação para da nossa pesquisa biográfica, né? A gente está lendo o livro, mas está incentivando que vocês façam esse processo, né? Vocês olhem para a história de vida de vocês e comecem a fazer registros.
E essa tabelinha aqui, né, na verdade, é uma forma de resumo, né, vamos dizer assim, que a gente chama de espelhamento, que ela vai falar mais adiante, né? Então, se resume bastante fatos, os fatos acontecidos, né? Marcantes, não precisa ser tudo, mas aquilo que é relevante, que é importante. Né? Não precisa ser ano a ano, mas pode ser no período, né? Às vezes eu não sei, foi com 6, foi com 7, né? Foi com 31, foi com 32. Qual o período? Qual é o setênio? Né? Tente trazer numa ordem e relacione esses fatos. Olá, Laura, bem-vinda. E Luana, Luana, desculpa. É, e coloque também sentimentos, né? Doenças, que são importantes, né? Por que aconteceu, né? O que aconteceu naquele período? Eu não me recordo de nenhum fato, mas eu me recordo de uma doença. Né? E o que ela trouxe para mim? Que desafio foi esse? Que oportunidade foi essa? Ok? a Alguma pergunta? Rosana quer falar. Fala, Rosana. Uma, uma pergunta. É tudo que eu lembrar. Não, assim, não vale pegar familiares e falar, poxa, nessa época, o que que aconteceu? Me conta, da minha primeira infância, que eu quase não lembro de nada. Vale isso Vale, ou não? vale, Vale? vale. Tá bom, obrigada. Vale. Eu não lembro daquele dia que eu caí, ralei o joelho, né? E nananã, mas a minha família conta como foi. Tem fotos registrando a perninha engessada, né? É que assim, tem um fato que quando eu era bebê, minha mãe fez uma viagem para o exterior com meu irmão mais velho e eu não me lembro disso, mas me contaram, entendeu? E aí eu não sei Uhum, se vale vale, como vale. quase, sei lá, um abandono materno, não sei, né? Sim, sim, sim. Que sensação fica, né? Tinha uma É, é, sensação, não me recordo, tá? Mas teve um fato. uhum, Teve um fato. ok. E Uhum, de qualquer maneira, todo fato da nossa biografia, ele fica registrado, né? uhum, Ou conscientemente ou animicamente, aquilo está ali. E depois, mais tarde, né, dentro desse caminho de pesquisa da nossa história individual, a gente pode até olhar algum padrão de comportamento e às vezes até entender da onde vem uma sensação, por exemplo, como você trouxe, de abandono, né? E nesse sentido, quer dizer, de novo, o fato você não vai poder mudar, mas o fato de você identificá-lo, que possivelmente, né, isso ficou marcado ou ficou dentro da sua alma, isso pode ser metamorfoseado, né? Então, eu Uhum, acho que é, essa pesquisa, ela não cabe também só naquilo que a gente se lembra, mas às vezes coisas que a gente vê através de uma foto, de algum comentário, que também a gente tem que ter um olhar acolhedor, porque às vezes algo que nos aconteceu no olhar do outro é diferente daquilo que ficou impresso para a gente, né? uhum. uhum, Então, assim, a gente já é adulto, tem essa maturidade, né? Conhece as pessoas e pode aí ter um olhar, né? Falar, poxa, mas esse é o ponto de vista dele. Será que este é o meu ponto de vista? Isso faz sentido para mim, né? Uhum. Então, uhum. assim, é só algumas dicas quando a gente estiver fazendo a pesquisa na nossa história, tá bom? Uhum. Muito bom, Obrigada. Rosana. É legal quando traz essas coisas, né, Odile, que a gente É, pode com elaborar certeza. melhor. Né? Uhum, E como vale a pena ir lá na casa da mamãe, da vovó, e buscar as fotos, né? Porque aí vem assim, essa foto é onde? É sobre o quê? Quem são essas pessoas, né? Eu descobri bisavós, fotos de bisavós, que coisa. E aí pode resgatar uma história, né? Minha tia lembrava bem da avó dela. E aí eu pude fazer perguntas, né? Perguntas. Isso é bem, bem bacana. Um despertar, né?
locais, né? Às vezes, olha, aqui que você nasceu, né? E aí uma busca de ir àquele lugar, sentir esse etérico do lugar, né? Então, terminando, eu vou ler esse poema da doutora Gudrun, no final da página 139. Em cada homem há um menino que quer brincar, que quer amar, que quer falar e ser escutado. Se você souber fazê-lo acordar, seu amor desabrochará. Se do contrário você só o criticar, tudo irá paralisar. Em cada mulher há uma menina que quer brincar, que quer chorar, que quer ser abraçada, que quer ser beijada. Deite-a em seu colo, afane seus cabelos, enxugue suas lágrimas, brinque, abrace e beije. E nela despertará a mulher que caminha junto, lado a lado. Gudrun Bocard. Alguma pergunta? Podemos entrar na fase dos 49 aos 56 anos. Fase inspirativa ou moral. Esta fase é chamada de fase da sabedoria. Ela permite uma harmonia interna cada vez maior, desde que se consiga um equilíbrio entre as solicitações da vida externa e da vida interna, né? Essa é uma fase, de novo, precisa de um equilíbrio interno e externo, né? Dos 42 aos 49 tem um receber, né? Semelhante ao primeiro setênio, semelhante ao dos 21 aos 28, dos 42 aos 49. Agora vem a fase dos 49 aos 56 de uma troca, semelhante ao segundo setênio, semelhante à fase dos 28 aos 35. Bom dia, Rosemary, bem-vinda. Bom dia. A fase dos 42 aos 49 é uma fase de aprendizado. Aprender como lidar com essa busca que é mais espiritual, junto da nova visão. A fase dos 49 aos 56 anos é uma fase de maior troca respiratória entre o mundo e si mesmo. Sabedoria aqui significa saber encontrar um novo ritmo de vida adequado ao declínio físico. Se este ritmo não é encontrado, os órgãos rítmicos, coração e pulmão, se ressentem. O estresse pode levar a pressão alta, angina de peito ou mesmo infarto. Ou ainda, uma asma da infância pode voltar a aparecer. Esta é a fase que espelha o setênio entre os 7 e 14 anos, quando esses órgãos rítmicos amadurecem. Nesta fase, há o desprendimento das forças vitais no sistema rítmico, o que permite desenvolver-se uma nova qualidade espiritual, a da escuta ou da inspiração. É o momento de aprender a escutar mais os outros. Quais são as perguntas que chegam e a quais delas é realmente necessário responder? Quando alguém está em busca de uma ocupação nova, é importante escutar bem, observar de onde surgem as perguntas, os convites e indagar a si mesmo. Será que eu tenho condições de atender a essas solicitações? Ou elas vão exigir demais de mim? O declínio físico é bastante significativo nessa fase, a gente percebe, começa a perceber. E se a gente não se dá conta, a gente começa a brigar com o mundo, né? Porque acha que tem algo externo incomodando. Não, faz parte da gente, né?
E dependendo daquilo que a gente está buscando, pode ser demais para nós, né? Na biografia anterior, ele é comentado, né? Algumas ofertas, né? Ele percebe que não é para mim, não é agora, não deu certo, né? Não deu certo porque eu não tenho mais esse pique juvenil, né? Essa vontade toda, precisa de outro espírito. Aqui é mais, é diferente, né? Quer completar alguma coisa, Adriana? Além dessa escuta voltada para o mundo, é necessário ouvir a voz interna, que ela está me dizendo. Por exemplo, talvez ao acordar a pessoa tenha a nítida sensação de que não deva fazer uma viagem marcada. Ou, tendo um negócio combinado, tenha a coragem de cancelar o negócio naquele dia, transferido tal encontro. Não é mais hora de forçar as coisas. É preciso aprender a obedecer aos próprios sentimentos, a desenvolver a paciência e ter uma atitude mais contemplativa perante os acontecimentos da vida. Nesta fase de sabedoria, pode-se ter a atitude de um rei, de um soberano, dar-se ao luxo de sentar-se ao trono e não mais dar ordens, como aos 35, mas delegar aos colaboradores mais conhecidos cada vez mais poderes, sem se envolver com os detalhes das coisas. Nesta fase da vida, Beethoven, que já era totalmente surdo, ouvia cada vez mais a música interna, a música das esferas celestiais. É lindo isso, né? Se dá conta. Ele já era totalmente surdo e compôs as melhores sinfonias. A nova forma de liderança, iniciada no período anterior, cresce e ganha maiores dimensões. É nesta época que as pessoas se tornam úteis em cargos públicos ou políticos, desde que tenham a vontade de servir publicamente e não de usar o poder para interesses próprios. Sim, pois esta é a época mais altruísta da vida, quando os frutos estão maduros e podem ser colhidos. Já estamos, pois, em pleno outono da vida. E como é fato a gente reconhecer o quanto dessas lideranças não reconhecem isso. Não aprenderam com a sabedoria da vida, né? E ainda jogam poder, e ainda são egoístas. O professor Liverhood, em seu livro Fases da Vida, esse livro Fases da Vida foi inspirador para que a doutora Gudrun fosse estudar com ele, com Bernard Liverhood, sobre as fases da vida, sobre a biografia humana, e trouxe para cá, né, todo esse conhecimento, trouxe para o Brasil e desenvolveu essa metodologia, né, e escreveu Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Né? A doutora Gudrun teve bastante relacionamento com Liverhood. O professor Liverhood, em seu livro Fases da Vida, denomina essa fase como fase moral da vida. Eu gostaria de denominá-la fase ético-moral. Dissemos que o desprendimento das forças se dá no pulmão e no coração. O coração é nosso órgão da moralidade e da consciência. Um pequeno exemplo para ilustrar. Quando o menino na rua pede uma esmola, você racionalmente não dá, pois ele poderá usá-la para comprar drogas. Você diz não para ele e continua o seu caminho. Então, olha mais uma vez para trás e vê aqueles olhos vivos, suplicantes, e de repente os olhos de ambos se encontram. Seu coração se aperta, você volta e acaba dando a esmola. Não dar fará tanto ou mais mal do que dar. É uma reflexão, né?
Nesta fase da vida, já não nos preocupamos tanto com o nosso destino, mas com o destino do outro. Abrimos-nos mais para a humanidade. O coração desperta e começamos a perceber mais todo o ser humano à nossa volta. Aqui no Brasil, esse aspecto é sentido na própria pele, mas em realidade é no coração que ele vive, e um constante mal-estar nos acompanha no inconsciente, a injustiça social. No exemplo de um participante, podemos observar o cerne deste setênio. Aos 20 anos, quando se casou, ele era empregado numa firma de adubos químicos e produtos agrotóxicos. Almejava formar família, ter sua casa e um automóvel. Aos 30 anos, já fizera sua carreira e gerenciava toda uma divisão da empresa. Aos 40 anos, começou a preocupar-se com o bem-estar de seus subalternos. Aos 50 anos, começou a interessar-se por ecologia e ficou assustado com o uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes químicos aqui no Brasil. Aos 50 e poucos anos, começou a sentir-se mal em relação à própria firma, que vendia esses produtos. Nesse interim, já havia comprado uma fazendinha, onde cultivava as plantas de maneira alternativa, biológica, utilizando adubos de origem animal. Essa atividade foi se ampliando e sua consciência despertando. Ele foi escutando a voz de seu coração, sua voz interna, tentando compreender o que ela estava lhe dizendo. Não se deixou levar pela ambição de enriquecer mais e de ter mais poder, e acabou dedicando-se totalmente ao ramo da agricultura biológica. Interessante, né? Eu queria fazer um comentário. Oi, Pois não, desculpa. vai, Adriana. Vai lá. Não, eu queria fazer aqui um comentário, né? O que me chama a atenção nessa leitura é a palavra injustiça, né? Quando a gente está entrando nessa fase, né? Você está saindo desse setênio, 42, 49, entrando 49, 56, 56, 53, qual que é? 56, e tem essa conversa, né? Do mundo externo com o meu mundo interno, né? E o que fica muito forte dentro dessa conversa é esse sentimento de injustiça. E ele está em todos os âmbitos. Ele está no profissional, ele está no pessoal. Então, quando eu olho para isso, eu tenho que elaborar, né? Porque mesmo aqui você vê, né, o caso da pessoa que trabalhava numa indústria química, né? Ele também vinha, além dele, ao longo do tempo, tá percebendo que o uso indiscriminado do agrotóxico não faz só mal para ele, mas, né, para tudo. Ele acha que isso daí, ele começa a buscar algo que faça um significado na vida, né? Então, ele busca aqui uma atividade consciente. Não que ele não tenha consciência da atividade, mas ele tem uma escolha. Ele pode dialogar com esse mundo e não ficar dentro do conflito, né? Então, por isso que a gente fala muito também da fase da sabedoria. E quando a gente está nessa fase e a gente sente alguma injustiça, isso machuca profundamente a gente. Então, é aí que a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Como é que está a minha conversa com o que vem de fora, com o que eu tenho dentro de mim? E muitas vezes eu não consigo elaborar isso, né? Porque eu estou tão envolvida, né, com o meu trabalho, com as demandas da minha vida, com as coisas, que eu não consigo olhar, né? Então, por isso que ele traz aqui também esse momento onde eu tenho que contemplar, traz a imagem também do rei, né? Eu já estou numa fase que eu posso me sentar e olhar. Eu não preciso ficar que nem um louco saindo resolvendo as coisas, né? Eu já conquistei ao longo da minha história e os anos me permitem que eu posso olhar, que eu posso contemplar. Eu não preciso mais ficar mandando, né, nas coisas.
E aí que vem também esse sentimento do equilíbrio, da injustiça e tudo mais. Era isso que eu queria falar, Odile, obrigada. Uhum. Tem um comentário da Rosemary, obrigada, viu, Adriana? Muito bom. A Rosemary fala: eu dou, não consigo ficar sem olhar nos olhos deles. Porém, o que ele fará, só quem sabe dirigir a vida, e ele, só quem sabe dirigir a vida é ele, não posso julgar o que ele fará do dinheiro que dê. Ok. Eu não entendi aí, tem um contexto essa história? Cadê a Rosemary? Ah, ela Né? tá aqui. Então, ela tirou a câmera porque ela está. Não, Você quer comentar, Rosemary? Quando a Odile comentou, teve uma parte que disse quando a gente dá aquela ajuda, né? Que a criança pede, você não sabe o que ele vai fazer com aquele dinheiro, né? Não foi isso? Uhum. Tá Me no livro, ouvindo? né? Tem a história da leitura, sim. E a Adriana fez um Então, comentário bem interessante. que vocês fizeram uma pergunta, se daria ou não, e aí eu fiquei pensando, eu nem questiono quando acontece isso comigo. Eu sei que as pessoas que estão ao meu lado me julgam, mas eu não me importo com aquele que está do meu lado me julgando, que é para não dar. Eles acham que a gente tem que fazer uma outra coisa, eu nem sei o que que é, mas eu olho para aquela pessoa que está carente naquele momento e eu tenho certeza que o meu dinheiro vai para o bem, nunca vai ser usado para o mal. Eu já tive experiência depois da pessoa de ver numa outra situação e realmente foi comprovado o que eu estou falando. Porque às vezes a gente também fica preocupado com o que é que ele vai fazer com aquele dinheiro. E o dinheiro é energia, e se a gente der com fé, que seja para um remédio, que seja para uma comida, ou que seja realmente vai ser para uma passagem, para uma situação que a pessoa às vezes precisa se livrar de uma dívida que tem ali, que já teve acontecendo algumas coisas aqui nas comunidades. Então, como eu sempre trabalhei em área de riscos, assim, eu sei muito bem como a coisa funciona e às vezes a gente julga e não está sabendo a realidade da pessoa. Então, assim, quando eu falei que dor, mas eu olho no olho da pessoa e a pessoa olha no meu olhar, e eu acho que nessa hora tem uma oração que eu levo junto, sabe? Então, Uhum. eu quis falar um pouquinho sobre isso, porque Uhum. inclusive ontem eu acabei passando uma situação, eu estou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e ontem foi incrível, eu fui para a Secretaria de Educação, quando eu vi, eu estava dentro de uma comunidade que nem imaginava, e aí tive que pedir essa força e essa minha... Foi uma prática, né? Porque eu estava em outro lugar, agora parei aqui, e agora estou vivenciando o que está o meu Rio de Janeiro degradado, mas as pessoas assim, assustadas, tudo, inclusive eu também fiquei, mas depois, graças a Deus, que eu consegui, como é que eu disse para minha comadre, para minha filha, agora eu coloquei na frequência daqui. E Uhum. não sei se estou sendo clara, mas assim, eu estava em outra frequência, eu tive que colocar a frequência daquele lugar ali que estava dentro de uma comunidade, saindo da Secretaria de Educação, colocaram essa metropolitana dentro de uma muito complicado, né? Então todo mundo muito assustado, todo muito pesado e assim, graças a Deus no final eu consegui sentir uma leveza, comecei a olhar a natureza. Aí foi aquilo que você falou, Diri, quando eu passei, eu falei: "Ah, meu irmão nasceu ali, naquele hospital, esse bairro era maravilhoso, era assim, assim." Você começou a ver outra visão. E eu acho que quando eu comecei a fazer esse retrocesso, essa viagem, foi interessante, porque você vê as pessoas que estão em volta, são pessoas, são humanos, não tem nada daquele terror que colocam na mídia, que colocam, que a gente acaba absorvendo, não é? Eu não sei se está dentro do contexto, mas eu fiz essa viagem, peço desculpa,
E assim, é como o Monte Azul, né? Quem sobe e desce o Monte Azul, quem está lá no Monte Azul em São Paulo, dentro desse trabalho, vai entender o que eu estou falando. Só quem não subiu, quem não entrou, quem não vivenciou, não entende o que eu estou querendo deixar aqui, mas também fica aberta a discussão, a conversa para quem quiser. Isso é mais questão social, né? Peço desculpa, mas foi uma interferência que aconteceu aqui dentro da minha vida, no meu coração. Obrigada, gente. Obrigada, Rose. Assim, o que você traz, né? A gente tem mais facilidade de compreender isso nessa fase mais madura. Quando você é jovem, essa compreensão, né? Essa consciência não está tão pronta assim, né? Tem pessoas que têm essa consciência mesmo mais jovem, mas isso vai chegando com a maturidade, onde eu vou percebendo mais, eu consigo olhar para o outro sem julgamento, né? Eu aprendo a não julgar, né? O que a Adriana trouxe, né? Obrigada pelo depoimento. E assim, de novo, né, a pergunta que fica, né, se eu não fizer, ou se eu fizer, aquilo que mais me toca o coração. E a Rose traz uma coisa linda, porque assim, quando eu estabeleço um olhar verdadeiro, eu troco esse olhar, eu sinto que ali naquele momento o meu coração está dizendo, faça. E isso daí é um ato de cura. Às vezes uma atitude dessa pode tirar, às vezes, a pessoa até do mau caminho, né? Porque ali ela recebe esse amor, esse olhar, eu sou reconhecido, eu estou sendo visto. Aí eu pego alguma coisa e faço dessa coisa, eu transformo. Então, muitas vezes esses atos, eles são curadores, né? Eles curam as pessoas. Então é muito legal, né? Quando a gente pode também ter essa sabedoria, esse olhar, né? E ajudar. Ela falou, o dinheiro é uma energia, é algo que ele não está ali só para comprar, mas ele pode ser uma energia que pode mobilizar outras forças, né? Então é muito, muito legal. Principalmente, né, a Rose que trabalha com esse aspecto, ela já tem isso um pouco absorvido, né? E trouxe isso para a gente. Obrigada aí por compartilhar. Joia, obrigada. Tudo bem? Seguimos mais um pouco? Destaco a importância de que a transição de uma atividade para outra seja feita gradativamente, como ocorreu nesse caso. Rudolf Steiner, falando sobre o ensino, diz que quem aprendeu a rezar, a ter devoção, veneração no segundo setênio, agora, nesta fase, é capaz de dar a bênção. Essa situação pode ser percebida na vida em família, pois nossos filhos estão crescidos, talvez já tenham até saído de casa, e frequentemente percebemos que não somos tão procurados por eles quanto o somos pelos amigos deles ou por outros jovens. Esses, sim, vêm nos procurar, pedir-nos conselho. Podemos, nessa época, tornar-nos pai ou mãe universal. Ter uma casa acolhedora, onde os jovens se sintam à vontade e, se dermos abertura, com certeza venham pedir-nos conselhos. Esse é um desafio muito grande e um presente enorme, né? Quando a gente percebe que a gente conseguiu isso, que os nossos filhos vão se manter mais distante, eles voltam um pouquinho depois, mas os outros jovens chegam, né? Por outro lado, não faz parte da sabedoria darmos respostas a perguntas que ainda não nos tenham sido feitas, pois, para os mais jovens, é muito desagradável receber constantemente ensinamentos e conselhos nos quais eles não estão nem um pouco interessados no momento. A fase dos 49 aos 56 anos
pode ser uma fase bastante harmoniosa. Porém, mais para o fim dessa fase, atenção quem está nessa fase, lá pelos 55, 56 anos, a pessoa se aproxima de uma passagem de setênio que coincide com um nódulo lunar. Para quem não se lembra, quando a gente falou de nódulo lunar, são momentos da biografia onde a Lua faz o seu ciclo, né, de 28 anos e meio, é isso? 28, Adriana? E coincide, 18,5. 18 e meio, eu falei, tem algo errado nos 20, 18 e meio. Então, aos 18 e meio, aos 37 e aos 56, 55 e meio, né? São o que a gente chama de nodos lunar, né? Algo acontece em termos de constelação de universo que coincide com a nossa biografia, né? E o que ele fala é um nódo lunar. E cada nódo lunar, dos 18,5, dos 37, dos 55,5, tem uma característica para a nossa biografia. Então, ela vai falar, este nódo lunar representa uma crise no sentido de se começar a aceitar a velhice. É a passagem da idade ativa para a velhice, e nem todos estão preparados para encarar tal fase de vida, que pode ser bastante rica. Constatou-se que mais de 60% das grandes obras da humanidade, de escritores, juristas, políticos, músicos e outros, foram compostas após os 60 anos. No entanto, para muitos, essa passagem pode ser bastante difícil. Novamente, uma história de vida, um exemplo concreto, pode mostrar-nos este fato. Um homem de 55 anos, hipertenso e obeso, participou de um curso biográfico e de uma semana de desintoxicação na Artemísia. Ele trabalhara há muitos anos numa multinacional que possui muitas filiais no Brasil. No início de seus 50 anos, ele começou a perceber que estava ficando cada vez mais solitário. Devido à sua profissão, não se dedicara à família nem aos 5 filhos. Tornara-se um estranho para ela. Tomou consciência de que a havia abandonado em prol da profissão. Agora queria recuperá-la. Resolveu construir uma grande mansão no litoral paulista, uma estrela de 5 pontas, onde cada ponta representava um dos filhos e um grande salão no meio da casa deveria ser o local de encontro da família. Teve de passar por uma grande desilusão, pois nenhum membro da família foi para lá. Só restava usar a casa para festas sociais e da comunidade. Ele saiu da empresa, mas não conseguiu estabelecer uma transição sadia. Resolveu ir para o Amazonas a fim de iniciar uma plantação de cacau e outros produtos. Infelizmente, não conheço os detalhes de como seguiu sua história. Apenas sei que ele continuou com problemas de pressão alta e problemas cardíacos e que a relação da família não melhorou. Ainda uma palavra sobre a andropausa, que acontece por volta dos 56 anos. A queda dos hormônios masculinos seria o correspondente à menopausa feminina. No homem, porém, não significa perda da capacidade reprodutora. Por outro lado, podem surgir tumores ou mesmo câncer de próstata nessa época. No aspecto anímico, esta idade é chamada de idade do lobo, na qual o perigo é tornar-se cada vez mais um lobo solitário. Outras vezes, uma luta interna contra a idade pode parecer uma tempestade em copo d'água, ou então ele pode passar a comportar-se realmente como um lobo, começando a sair à noite para caçar, entre aspas.
É interessante que o homem começa a ter sonhos sexuais e que estão ligados ao desprendimento das forças da área sexual. Quando este fato é mal interpretado, ele pode achar que deve sair e buscar satisfação sexual fora do matrimônio. Se o casal tem uma boa intimidade, ele deve conversar com a mulher sobre este assunto. Ela, nesta fase, que é a mais difícil para o homem, pode ajudá-lo na superação. Talvez ele também possa ajudá-la a superar as dificuldades da menopausa. Muitas vezes, o divórcio acaba sendo a saída nesse período, né? Por uma não compreensão de si mesmo e do outro. Porque cada um, né, o homem e a mulher, ou o casal, eles estão vivenciando suas crises internas. E às vezes a gente pode compreender porque o outro, né, ou a outra, né, não quis mais a relação, né, e que não está lidando legal com isso, né? Que a gente busca fora, muitas vezes, algo que deve se desenvolver dentro. Adriana, quer falar alguma coisa? Não? Ok. Encerrando aqui, tudo se acerta e preenche. É só saber esperar. E o advento de sua felicidade, ano e campos irão propiciar. Até que um dia você sente o perfume do grão, você se põe a caminhar para trazer a colheita e a armazenar. Christian Morgenstern. Algumas perguntas relativas ao setênio. De novo, um convite para vocês olharem a sua biografia e, com essas perguntas, fazer uma boa reflexão. Consegui encontrar um novo ritmo de vida? Como está meu ritmo anual, mensal, semanal e diário? Quais são os galhos secos de minha árvore, os quais tenho de cortar, para que novos brotos possam aparecer? Que eu tenho que deixar para trás, né? Que eu não quero mais, porque aí eu dou espaço para o novo. Tem mais uma biografia aqui para a gente ler. Quer ler, Adriana? Não, ela está Posso tendo. Pode? ver? Tá Apesar que acabando você já, né? está... Nós temos mais 10 minutinhos, mas eu acho Isso. que dá. Tá. Sua Você internet me está ouve? Todos cortando me um ouvem? pouco. Vamos ver. Acho que a Angélica que fazer um comentário antes disso. Vamos lá, Angélica. Eu quero fazer um comentário, sim. Vocês sabem que eu trabalho como psicóloga, eu tenho uma formação em sexualidade humana, inclusive, né? Eu fiz uma formação na Unicamp e, a partir daí, eu comecei a coordenar projetos nessa área. Aqui na minha região, eu fui uma das primeiras pessoas a atender autores de violência sexual, adultos. E isso foi um marco muito interessante até para as políticas públicas. E eu comecei a fazer isso nessa idade que nós acabamos de ler. Isso é muito interessante. E também queria chamar a atenção de uma coisa: se nós estamos aqui espelhando o segundo setênio, não é? A questão da sexualidade lá do segundo setênio aparece, né? Reaparece. É muito interessante, porque hoje a Organização Mundial de Saúde sabe que nós estamos numa pandemia silenciosa. A cada 10 mulheres, 9 foram, são e serão ainda violentadas sexualmente. A cada 10 homens, de 4 a 6 estão nessa fase. A violência sexual não é só o coito, mas é um toque, uma estimulação precoce e outras questões. Hoje a gente já sabe na neurociência que até a manipulação do menino, né, do pênis do menino para tirar a fimose, para fazer cirurgia, não é necessária e precisa ser muito cuidadosa, né, porque é uma zona erógena, enfim. Mas eu só estou citando tudo isso porque, assim, esse espelhamento aparece muito
Porque o menino, no segundo setênio, a menina também, que sofreram violência sexual no primeiro setênio, eles terão uma sexualidade assim, exacerbada, maníaca até a gente chama, entendeu? É como se fizesse uma constelação nessa forma. E aí, quando chega nessa idade, é muito interessante, porque aí a gente já sabe, né? Essa conotação, essa exacerbação sexual, como se conduz. Muitos homens, eu atendi, eles vão para a zona de meretrício, eles nem, né, para se relacionar com prostitutas, porque a sexualidade tem que ser, não é nem libidinosa, amorosa, mas compulsiva, entendeu? Então, é muito interessante quando a gente consegue ter essa percepção do ser humano no seu desenvolvimento, né? Hoje caiu uma ficha enorme, muito obrigada. Mais um aprendizado aqui com Uhum, vocês, tá bom? uhum. É compreender, olhar para si, com certeza. Obrigada, Angélica. Gente, eu fechei aqui agora, preciso abrir de novo. Estava prestando atenção na Angélica. Vamos lá, Página 145. biografia 5. A sua internet está É, tá mas vocês estão me congelando assim? ouvindo? Não, não estamos ouvindo bem, não. Está Está assim, instável. tá instável, tá instável. Acho que eu vou ler Não dessa está boa, vez. né, Vou lá. Não está boa. Então, você pode ler, por favor? Porque... Posso sim. Uhum. Obrigada. Angélica, você ainda quer falar alguma coisa? Está com a mãozinha estendida? Não. Tá joia. Uma participante de cursos biográficos com a idade de 63 anos conta que em sua família ela sempre era considerada o patinho feio. Em sua opinião, suas irmãs eram privilegiadas. Já aos 14 anos, ela começou a trabalhar para ganhar seu sustento, ainda que morasse com a família. Casou seus 21 anos com um médico. Não tinha vontade de estudar, embora seu marido a incentivasse a isso. Em seu quarto setênio, teve 2 crianças. Além de ocupar-se com a família, mantinha uma loja de discos e fitas, por meio da qual contribuía financeiramente para a família. Quando tinha 40 anos, seu marido adoeceu de uma psicose maníaco-depressiva. Pouco tempo depois, ela própria teve um câncer de tireoide. Estava perto da morte, mas depois de um tratamento de radioterapia, aos poucos foi se recuperando. Aos 42 anos, foi estudar belas artes. Começou a participar de exposições, fez sucesso e ganhou vários prêmios. Seu marido, porém, não tolerava seu sucesso e assim ela teve de desistir desse estudo e trabalho. Mais tarde, passou a fabricar teares e a ensinar as mulheres pobres da fazenda a tecerem tear. Ela fazia os modelos e as mulheres teciam segundo seus desenhos. Deste modo, ela criou, em alguns lugares do interior de Minas Gerais, pequenas indústrias têxteis. Por intermédio dela, eram feitas encomendas de tapetes que, quando prontos, ela buscava para a revenda. Porém, os golpes que ela recebeu do destino foram fortes. Seu filho passou a usar drogas desde os 13 anos de idade. Com 20 anos, ele sofreu um grave acidente de automóvel e, em consequência, ficou paralisado por 2 anos, completamente dependente da mãe durante esse período. Após esta fase, o filho foi viver com uma mulher que também fazia uso de drogas. Eles tiveram filhos e se casaram. Por 3 vezes, esse filho viveu crises maníaco-depressivas e tentou suicidar-se. A mãe era a única que conseguia cuidar dele e tirá-lo da crise. Também a filha se casou com um usuário de drogas e juntos eles tiveram 2 filhos que muitas vezes foram deixados aos cuidados da avó. Assim, constantemente envolvida pelo destino dos familiares, nossa participante não conseguia manter o seu trabalho, que tanto prazer lhe dava. Aos 62 anos, teve um câncer de bexiga, do qual também se recuperou.
Finalmente, ela se encontra numa fase da vida em que, junto a seu marido, de 67 anos, quer e pode viver seu próprio destino e tomar a vida em suas mãos. Ela põe toda a sua criatividade nos tapetes. Seu marido passou por mais uma crise maníaco-depressiva. Na fase crítica, doou-se o consultório a uma jovem, não facilitando em nada a vida de sua mulher. Nossa participante tem uma enorme coragem de viver. Ela pensa poder viver o resto da vida em maior harmonia consigo mesma, sendo menos agressiva com os outros. É da religião evangélica, é muito ligada aos textos da Bíblia e está a caminho de ampliar sua visão do ponto de vista espiritual. Comentários da doutora Gudrun. Mais 5 minutos eu acho que a gente termina. Nessa biografia é possível diferenciar nitidamente o que de um lado é desenvolvimento geral e de outro as crises de cada setênio. Isto é semelhante em todo ser humano. Por outro lado, vê-se o que é de caráter individual da biografia. Em nossa biografia, temos de aprender a diferenciar isso, o que é arquétipo e o que é meu, né? Os setênios são bem marcados nessa biografia. Aos 14 anos ela começa a trabalhar, aos 21 anos se casa, entre os 21 e o 28 tem 2 filhos. Agora, entram condições bem especiais, como a doença do marido, a psicose maníaco-depressiva, que atua nela, provocando um choque anímico muito grande, desencadeando um carcinoma de tireoide que a leva ao limiar da morte. Aos 42 anos, portanto, no começo de um novo setênio, vem uma força renovadora, uma ressurreição. Novos valores surgem e ela decide estudar, mas apesar de obter sucesso, se deixa subjugar novamente. Entre os 42 e os 49 anos, consegue usar de sua criatividade artística e, ao mesmo tempo, aproveitá-la para fazer seu negócio. Apesar de novos golpes do destino, consegue levar essa atividade para os 2 setênios seguintes, dos 49 aos 56 e dos 56 aos 63. Assim, essas 3 últimas fases formam uma unidade que denominamos fase espiritual da vida, durante a qual ela consegue sua realização pessoal. É como se os botões que surgiram depois dos 42 anos, apesar das adversidades do ambiente, tivessem desabrochado. Essa história é muito linda, porque essa pessoa tinha tudo para não ser bem-sucedida consigo mesma. No entanto, ela faz um trabalho de desenvolvimento, ela olha para si e ela supera. Muito, muito legal, muito bacana. Gente, vou encerrar aqui a gravação.